Meu nome é Olivia Smith e tenho 35 anos. O que você faria se descobrisse que seus próprios pais vêm discriminando sistematicamente seus filhos há anos? Tudo isso enquanto viviam às suas custas. Quando entrei na casa dos meus pais naquela noite, ouvi minha mãe dizer algo que destruiu meu mundo. Os filhos da Sarah comem primeiro, e os da Olivia ficam com as sobras. Minha filha de 7 anos e meu filho de 5 estavam encolhidos num canto, olhando para os pratos vazios enquanto seus primos se banqueteavam. 8 anos pagando as contas da minha família. E foi assim que trataram meus filhos. Antes de falarmos sobre o que aconteceu a seguir, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas somente se você realmente se identificar com esta história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí na sua região. Agora, deixe-me contar como descobri a chocante verdade sobre minha própria família. Era uma noite de quinta-feira em outubro, quando tudo mudou. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios de 2 semanas a Singapura. Outro período exaustivo de reuniões e negociações que me manteve longe dos meus filhos. Como diretor financeiro de uma empresa de tecnologia. Essas viagens faziam parte da minha vida, mas eu sempre corria para casa para ver Emma e Liam assim que podia. Marcos, meu marido, sugeriu que passássemos na casa dos meus pais para jantar antes de voltarmos para casa. As crianças sentem falta dos avós, disse ele. Embora algo em sua voz parecesse estranho. Eu deveria ter prestado mais atenção àquela hesitação. Chegamos às 6h30. Bem no meio da hora do jantar. O aroma familiar do assado de panela da minha mãe invadiu o ar quando entramos pela porta da frente. Mas imediatamente senti que algo estava errado. O caos habitual do jantar em família estava presente. Risadas, barulho de pratos, a voz alta da minha irmã Sarah dominando a conversa. Mas meus filhos não faziam parte disso. Encontrei-os no canto da sala de jantar, sentados numa pequena mesa dobrável que eu nunca tinha visto antes. Os pratos deles estavam vazios. Completamente vazios. Enquanto isso, na mesa principal, os 3 filhos de Sarah desfrutavam de porções generosas de comida, com meus pais e Sarah cuidando deles, certificando-se de que tivessem o suficiente de tudo. Emma, querida, o que está acontecendo? Sussurrei, ajoelhando-me ao lado da minha filha. Sua vozinha se fez ouvir em meio ao barulho. Mamãe, estamos esperando nossa vez. Sua vez. Depois que os primos terminarem de comer, nós comemos, acrescentou Liam baixinho, com os olhos de 5 anos fixos no prato vazio. Meu coração parou. Olhei para Marcos, que evitou meu olhar. Ele sabia. Ele tinha sabido. E ele me trouxe aqui para que eu visse com meus próprios olhos. A pergunta era: há quanto tempo isso vinha acontecendo? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei a Emma, tentando manter a voz firme. Desde o verão, ela sussurrou. Quando você viaja? Minha mente disparou. Verão. 3 meses. 3 meses em que meus filhos foram tratados como cidadãos de segunda classe na casa dos avós. Levantei-me lentamente, com as pernas tremendo de raiva que eu lutava para controlar. Mãe, gritei, minha voz interrompendo a conversa do jantar. Por que meus filhos estão sentados separados? Minha mãe, linda, mal olhou para mim. Ah, Olivia, você voltou. As crianças precisam aprender a ter paciência. Agora temos um sistema. Um sistema? Sarah se virou na cadeira, seus cabelos loiros perfeitamente penteados refletindo a luz. É uma questão de organização simples. Liv, meus filhos têm atividades depois do jantar. Eles precisam comer primeiro. E meus filhos comem depois, disse meu pai, Robert, com naturalidade, sem nem mesmo levantar os olhos do prato. Sempre sobra bastante. Sobras. Eles estavam dando restos de comida para meus filhos enquanto os primos deles comiam comida fresca. Observei Tyler, o filho mais velho de Sarah, afastar um prato de purê de batatas quase intocado, comida que provavelmente acabaria sendo o jantar dos meus filhos. Esta não é a primeira vez, não é? Eu disse. Enquanto as peças se encaixavam. Emma emagreceu durante o verão. A relutância de Liam em visitar a vovó e o vovô. Comportamento estranho de Marcos nessas últimas semanas. Toda vez que você viaja, Marcos finalmente disse, com a voz tensa de raiva contida. Tentei te contar, mas você disse que eu estava imaginando coisas. Então hoje à noite eu queria que você visse com seus próprios olhos. O quarto ficou em silêncio. Sarah deu um sorriso irônico. Meus pais pareceram irritados com a interrupção, e meus bebês ficaram sentados ali, ainda esperando permissão para comer. Algo dentro de mim mudou, um ponto de ruptura fundamental que eu nem sabia que existia até aquele momento. Emma, Liam, venham aqui, eu disse. Estendendo as mãos. Eles se levantaram imediatamente, com alívio visível em seus rostos. Olivia, não seja dramática, suspirou minha mãe. Eles estão bem. As crianças de hoje em dia são muito frágeis mesmo. Muito mole, repeti, incrédula. Eles têm 7 e 5 anos, mãe. Sarah riu. Riu mesmo. Ah, por favor, Liv, pare de tratá-los como bebês.
Algumas famílias são simplesmente diferentes. Eles precisam entender a hierarquia. Hierarquia. A palavra tinha um gosto amargo. Que hierarquia? Você sabe o que eu quero dizer, disse Sarah, acenando com a mão manicurada em sinal de desdém. Meus filhos estão em programas avançados, indo para escolas de elite. Os seus são seus. A implicação pairava no ar, carregada de significado. Olhei para meus filhos. Emma, com seus lindos olhos castanhos, Liam, com seus lindos cabelos cacheados, e entendi exatamente o que Sarah quis dizer, o que todos eles queriam dizer. Porque são mestiços, eu disse em voz alta, fazendo com que todos parassem abruptamente. Ninguém disse isso, meu pai interrompeu rapidamente, mas seu tom disse tudo. Vocês não precisavam, respondi, puxando meus filhos para mais perto. Fazer com que esperassem por restos de comida já diz tudo. Acostume-se, disse Sarah bruscamente, deixando sua máscara cair finalmente. Algumas crianças simplesmente nascem para ficar com o que sobra. Essa é a realidade. Meu pai assentiu com aprovação. Eles precisam saber qual é o seu lugar, Olivia. É melhor que aprendam com a família do que com estranhos. O lugar deles. Os filhos do meu marido, um homem brilhante e bem-sucedido. Meus lindos e inteligentes bebês. Eles precisavam saber qual era o seu lugar no canto, esperando pelas sobras, porque a pele deles era um tom mais escuro que a dos primos. Eu não explode. Eu não gritei. Simplesmente olhei para cada um deles, essas pessoas que eu chamava de família, e tomei uma decisão que mudaria tudo. Então Sarah disse algo que mudou tudo. Algo que revelou exatamente a profundidade desse veneno. Quer saber a verdade, Olivia? Sarah se levantou, elevando a voz. Seus filhos nasceram para ficar com o que sobrou. Filhos mestiços não pertencem à mesa principal. Nunca pertenceram e nunca pertencerão. As palavras atingem como golpes físicos. Emma pressionou o rosto contra minha lateral, e eu senti seu pequeno corpo tremer. Liam apertou minha mão com tanta força que doeu. Sarah. A repreensão da minha mãe não foi pelo sentimento em si, mas sim por eu tê-lo dito em voz alta. O quê? Todos nós estamos pensando isso, continuou Sarah, mais confiante. Olhem para eles. Eles não se parecem conosco. Eles não agem como nós. Eles são diferentes. E a diferença tem consequências. O pai deles é engenheiro de software na Microsoft, eu disse baixinho. Ele ganha mais do que seu marido. Dinheiro não muda sangue, disse meu pai com firmeza. Linhagens puras importam, Olivia. Você escolheu diluir a nossa. Diluir? Como se meus filhos fossem algum tipo de contaminação, e todos vocês concordam com isso. Olhei ao redor da sala. Minha mãe evitava meu olhar. Meu pai endireitou-se. Desafiador. Sarah deu um sorriso irônico. Até mesmo os filhos de Sarah observavam com curiosidade e interesse, já aprendendo essas lições de superioridade. Não se trata de concordar, disse minha mãe finalmente. Trata-se do que é prático. Os filhos de Sarah têm oportunidades. Eles precisam de uma nutrição adequada para suas atividades. E os meus não. Vocês precisam aprender humildade, ela respondeu. O mundo não será gentil com eles. Estamos fazendo um favor a eles. A favor. Deixar meus filhos morrerem de fome, tanto física quanto emocionalmente, foi um favor. Obrigá-los a observar os primos comerem enquanto eles próprios ficavam sentados com pratos vazios foi uma experiência que fortaleceu o caráter deles. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Olhei para meus filhos e depois para meu marido, que estava parado perto da porta. Seu maxilar se contraiu com tanta força que eu pude ver o músculo se contraindo. Nossos olhares se encontraram, e neles vi a mesma decisão que eu já havia tomado. Enquanto eu estava ali segurando meus filhos, uma percepção diferente me atingiu em cheio. As transferências bancárias mensais, os pagamentos automáticos, a rede de segurança financeira que eu vinha providenciando há 8 anos. Uma perspectiva interessante vinda de pessoas que moram na casa que eu pago. Eu disse baixinho. Silêncio tomou conta do ambiente. O que isso quer dizer? Perguntou Sarah, mas sua voz vacilou. US cifrão 3.500 por mês para o aluguel dos meus pais. Tem sido assim há 8 anos, desde que o negócio do meu pai faliu. Mantive meu tom de voz coloquial, como se estivesse falando sobre o tempo. Plano de saúde para toda a família. Eu também quero. Sarah, lembra quando você precisou daquele empréstimo de $50 mil no ano passado? Ainda estou esperando o pagamento de uma única parcela. Isso é diferente, começou Sarah. A mensalidade da escola particular do Tyler. Eu pago isso. As aulas de dança da Madison. O campeonato de hóquei do Jacob. Tudo por minha conta. Eu também cuido dos medicamentos para diabetes da minha mãe.
que o plano de saúde não cobre totalmente. O rosto da minha mãe empalideceu. Olivia, isso é família ajudando família. É mesmo. Peguei meu celular e abri o aplicativo do meu banco. Deixe-me calcular. 8 anos, com uma média de US$ 7.000 por mês em pensão alimentícia. Isso dá US$ 672.000, sem contar os pagamentos emergenciais pontuais. Você se ofereceu, balbuciou meu pai. Sim, porque pensei que éramos família. Porque pensei que o amor significasse algo aqui. Olhei para meus filhos, ainda abraçados a mim, mas, aparentemente, meu dinheiro é suficiente para esta família, só não para meus filhos. O rosto de Sarah ficou vermelho. Você não pode simplesmente, não posso fazer o quê? Parar de pagar pessoas que fazem meus bebês comerem restos de comida? Bloqueei meu celular. Observe-me. O pânico que se estampou em seus rostos foi quase cômico. Quase ponto, mas eu ainda não tinha terminado de ligar os pontos. Havia mais nessa história. E de repente 8 anos de pequenos momentos fizeram sentido. Não disse mais nenhuma palavra. Não havia mais nada a dizer que importasse. Eu me abaixei. Peguei Lia nos braços e segurei a mão de Emma. Olivia, sente-se, ordenou meu pai. Ainda não terminamos de discutir isso. Continuei caminhando. Você está sendo ridícula, gritou Sarah. Tão sensível. São apenas os detalhes do jantar. Eu não respondi. Marcos abriu a porta para nós, sua mão tocando brevemente minhas costas em um gesto silencioso de apoio. Se você sair por aquela porta, nem se dê ao trabalho de voltar, ameaçou minha mãe. Mesmo assim, não disse nada. Emma olhou para mim com lágrimas nos olhos, e eu lhe dei um pequeno sorriso. Continuamos caminhando. Pensem no que estão fazendo. Sarah correu atrás de nós. Vocês vão destruir esta família por causa do seu orgulho. Acomodei Lia na cadeirinha do carro e ajudei Emma a colocar o cinto de segurança. Marcos ligou o motor. Durante todo o tempo. Mantive o silêncio. Mesmo quando meu telefone começou a vibrar com mensagens de texto. Ao nos afastarmos, eu os vi pela janela da sala de jantar. Sarah gesticulando freneticamente, meus pais com olhares atonitos e as crianças ainda sentadas à mesa, observando o desenrolar da cena. Mas havia um rosto que se destacava. Meu irmão David, que ficou quieto no canto. Todo ele estava segurando o celular, e o olhar que me lançou pela janela foi de compreensão. Ele tinha visto tudo. Registrado tudo, mamãe. A voz suave de Emma interrompeu meus pensamentos. Nunca mais vamos voltar. Não como antes, meu bem, eu disse suavemente. Nunca como antes. Meu telefone não parava de vibrar. 17 chamadas perdidas em 5 minutos. Mas eu não precisei respondê-las. Meu silêncio disse tudo o que precisava ser dito. O que eles ainda não sabiam era que meu silêncio lhes custaria tudo o que haviam dado como certo. Eu não precisava gritar nem brigar. Eu só precisava parar de dar cobertura a eles. Se você achou a história de Olivia útil e acredita que nenhuma criança deve ser tratada como cidadã de segunda classe em sua própria família, por favor, reserve um momento para clicar no botão curtir. Seu apoio ajuda essas histórias importantes a chegarem a outras pessoas que possam precisar ouvi-las. E se você já precisou impor limites firmes à sua família, adoraria ouvir sua experiência nos comentários abaixo. Agora, vejamos o que aconteceu quando Olivia finalmente tomou uma atitude. A viagem de volta para casa foi silenciosa, exceto pelos soluços baixos de Liam. Marcos estendeu a mão e apertou a minha quando o sinal estava vermelho. Não são necessárias palavras entre nós. Estivemos juntos durante 12 anos, e ele me conhecia bem o suficiente para entender que meu silêncio não era fraqueza. Era determinação se cristalizando em ação. 20 minutos. Foi esse o tempo que levou. 20 minutos. Antes que meu telefone explodisse com um pânico que eu nunca tinha ouvido da minha família antes. A primeira mensagem de voz era da minha mãe, com a voz trêmula. Olivia, o banco acabou de ligar. A transferência automática para o financiamento imobiliário não foi concluída. Deve ter havido algum engano. Ligue-me de volta imediatamente. A segunda foi de Sarah, menos calma. O que você fez? Mamãe está desesperada por causa da hipoteca. A terceira, do meu pai, zangada, mas com um toque de medo. Olivia Marie Smith. Atenda a este telefone agora mesmo. Não é assim que uma família se comporta. Marcos olhou para mim. Você já cancelou tudo. No momento em que vi meus bebês naquela mesa dobrável, confirmei. O serviço de banco móvel é incrivelmente eficiente. O plano de saúde também. Tudo. Aluguel, seguro, cartões de crédito. Eu era responsável pelo investimento na faculdade dos filhos da Sarah. Tudo. Ele assobiou baixinho. Eles vão perder a casa. Eles têm 30 dias para resolver isso. É mais tempo do que deram aos nossos filhos sobre o novo lugar deles na família. Emma estava ouvindo. Mamãe, a vovó e o vovô vão ficar bem.
Virei-me para olhar para minha linda e gentil filha, que estava preocupada com as pessoas que acabavam de humilhá-lo. Eles terão que fazer algumas mudanças, querida. Mas isso não é sua responsabilidade. Meu telefone tocou novamente. Dessa vez foi David, meu irmão mais novo, o advogado, o quieto que tinha observado tudo acontecer. Eu respondi: não desligue, disse David imediatamente. Não estou ligando para convencê-lo a mudar de ideia. Então por que você está ligando? Para te dizer que gravei tudo, toda a conversa do jantar. Venho documentando isso há meses, esperando que você visse por si mesmo. Entrei na nossa garagem com o carro, a mão congelada na alavanca de câmbio. Você sabia? Eu vi isso acontecer todas as vezes que você viajou. Tentei dar umas dicas, mas ele fez uma pausa. Você precisava ver com seus próprios olhos. E Olivia, estou orgulhoso de você por ter ido embora. Antes que eu pudesse responder, o telefone em espera emitiu um sinal sonoro. Sarah, preciso ir, David. Mas obrigado. Mudei de chamada, colocando no viva voz para que Marcos pudesse ouvir. Como você se atreve? Gritou Sarah. Mamãe está tendo um ataque de pânico. O banco disse que vai executar a hipoteca se não pagarmos a conta do mês que vem. Que pena, eu disse calmamente, ajudando Liam a sair da cadeirinha do carro. Infelizmente, você está destruindo nossas vidas por causa de um jantar. Um jantar só. Eu ri, mas não havia graça nenhuma. Sarah, você acabou de dizer aos meus filhos que eles nasceram para comer as sobras, que eles não merecem comer na mesma mesa que os seus filhos porque são mestiços. Eu não quis dizer, vocês falaram sério. Papai disse que meus filhos eram uma diluição da linhagem. Mamãe disse que eles precisavam aprender o seu lugar. Vocês estavam falando sério. Mas a casa, a escola dos meus filhos, os remédios da mamãe. Interessante como tudo se torna uma questão de dinheiro tão rapidamente, observou Marcos em voz baixa. Há uma solução, eu disse. Você poderia arrumar um emprego. Seus pais poderiam se mudar para um imóvel menor. Você poderia pagar pela educação dos seus próprios filhos. Você é vingativo, eu desliguei. Em poucos segundos. O telefone tocou novamente. Dessa vez foi uma mensagem da minha mãe. A seguradora diz que nossa cobertura termina meia-noite. O remédio para o coração do seu pai custa $400 por mês sem ela. Por favor. 1 hora depois, após ter dado um jantar decente aos meus filhos e os ter colocado na cama com muitos abraços e palavras de conforto, Sarah ligou novamente. Dessa vez. A voz dela era diferente, doce, conciliadora, falsa. Liv, querida. Precisamos conversar sobre esse mal-entendido. Não há nenhum mal-entendido, Sarah. Você tirou as coisas do contexto. Você sabe como a mãe fica quando está cansada. E eu só estava, foi uma piada que saiu errada. Uma piada. Eu estava sentada no meu escritório em casa, com Marcos ao meu lado, nós dois ouvindo a apresentação dela. Você sabe que eu adoro a Emma e o Liam. Eles são meus sobrinhos. Eu jamais diria essas coisas de verdade. A gravação diz o contrário. Silêncio, que gravação? Aquela que Davi fez. Aquela em que você afirma claramente que filhos mestiços não pertencem à mesa principal, que nasceram para ficar com o que sobrou. David não faria isso, sim, ele fez. Ele vem documentando isso há meses. Seu tom doce evaporou-se. Você não pode usar isso contra nós. Somos uma família. Família. Testei a palavra. Família não faz as crianças assistirem aos outros comerem enquanto elas ficam sentadas com pratos vazios. Família não aceita $672 mil em apoio financeiro enquanto trata os filhos de quem dá como inferiores. Pense no que você está fazendo. Ela mudou de tática novamente. Isso afeta a todos. Meus filhos vão perder a escola. Vão perder as oportunidades. É isso que você quer? Seus filhos não são minha responsabilidade, Sarah. Nunca foram. Eu estava simplesmente cega pela lealdade familiar e não conseguia enxergar isso. Lealdade familiar? Vocês estão nos destruindo. Não, estou estabelecendo limites. Vocês nos destruíram quando decidiram que a raça dos meus filhos os tornava menos merecedores de dignidade básica. Se você fizer isso, nunca mais falaremos com você. Promete, murmurou Marcos. Mas Sarah ainda não sabia sobre David. Ela não sabia que seu maior problema não era foi o advogado da família que escolheu a justiça em vez dos laços de sangue. David chegou à nossa casa às 21 horas, carregando uma pasta de couro e com a mesma expressão de advogado que lhe rendera a sociedade aos 32 anos.
Antes que você pergunte, não estou aqui para mediar, disse ele, acomodando-se em nossa sala de estar. Estou aqui para proteger você e as crianças. David, você não precisa escolher um lado. Não estou escolhendo lados, Olivia. Estou escolhendo a justiça. Ele pegou o celular. Tenho gravações de 3 meses. Todos os jantares em que seus filhos eram separados. Todos os comentários sobre o lugar deles. Todas as vezes que a mãe o chamou de diferentes com aquele tom de voz. Marcos inclinou-se para a frente. Por que você não nos contou antes? Porque Olivia não teria acreditado sem ver com os próprios olhos. Ela ama demais, confia demais. David olhou para mim. Você teria arranjado desculpas para eles, encontrado maneiras de racionalizar a situação. Ele tinha razão. Eu teria feito o mesmo, tem mais, continuou David. O fundo fiduciário que a vovó criou antes de falecer, aquele destinado à educação de todos os netos. Senti um aperto no estômago. E daí? Mamãe e papai estão usando um pouco. Só das porções da Emma e do Liam. As porções dos filhos da Sarah estão intactas, mas as suas foram reduzidas em quase 60%. Isso é ilegal, disse Marcos em tom firme. Com certeza. E como representante legal do fundo, já dei entrada na documentação necessária para bloquear todas as contas e investigar o desfalque. David, eles também são seus pais. Quem me ensinou sobre justiça e equidade, ironicamente. Ele tirou uma pasta do bolso, mas eis o que eles ainda não sabem. Você não é apenas uma benfeitora, Olivia. De acordo com os documentos do fideicomisso, você é, na verdade, a administradora sucessora. A vovó mudou isso pouco antes de falecer. Ela viu algo que nós não vimos. Fiquei olhando para os documentos, eles não sabem. Eles vão descobrir amanhã de manhã, quando meu mensageiro entregar a notificação extrajudicial. Como administrador sucessor, você tem total discricionariedade sobre todas as distribuições, explicou David, espalhando os documentos sobre nossa mesa de centro. A casa, na verdade, pertence ao fundo fiduciário, não diretamente aos pais. A avó fez isso por questões fiscais, para que eu pudesse despejos. Tecnicamente, sim. Mas, mais importante, você controla todas as contas de investimento, os fundos para educação, até mesmo a propriedade de férias na Flórida que eles vêm alugando para gerar renda. Marcos estudou os documentos. Isso representa um poder significativo. Eles têm abusado do poder, disse David, com um tom sombrio. Rastreie cada saque. Retiraram $127 mil dos fundos de educação de Emma e Liam ao longo de 3 anos para despesas familiares, despesas que incluíam a reforma da cozinha de Sarah e o equipamento de lacrosse de Tyler. Eles roubaram dos meus filhos. Minha voz era mortalmente calma. Legalmente, é peculato. Moralmente, é pior. David retirou outro documento. O aviso de despejo já está pronto. Aviso padrão de 30 dias. Mas Olivia, você precisa entender, uma vez feito isso, não há volta. Eles fizeram essa escolha quando mandaram meus filhos sentarem num canto, eu disse. Tem mais uma coisa. O encontro de família no mês que vem, aquele em que toda a família extensa vem, vai ser na casa. Se você os despejar, vai ser público. Com certeza, concluiu Marcos. Só a tia Catherine vai garantir que todos daqui até Seattle saibam disso. Pensei na expressão no rosto de Emma quando ela disse que eles tinham que esperar a vez deles. Sobre o prato vazio de Liam. Cerca de 8 anos do meu dinheiro financiando o complexo de superioridade deles enquanto ensinavam aos meus filhos que eles eram inferiores. Arquive, eu disse. Arquive tudo. David assentiu com a cabeça e pegou o celular. O estafeta entregará às 9 horas em ponto. Preparem-se para a guerra. Eles começaram a guerra quando foram atrás dos meus filhos. Eu só estou terminando isso. Marcos e eu passamos o resto da noite nos preparando, não apenas legalmente ou financeiramente, mas também emocionalmente. Na manhã seguinte, sentamos com Emma e Liam e explicamos, em termos adequados à idade deles, que não veríamos a vovó e o vovô por um tempo. Será que é porque somos diferentes? Perguntou Emma, com sua sabedoria de 7 anos atingindo o coração em cheio. Não, querida. É porque eles se esqueceram de que ser diferente é lindo, eu disse a ela. E até que eles se lembrem disso, vamos passar tempo com pessoas que veem o quão especial você é. Igualzinho ao tio David, interrompeu Liam, exatamente como o tio David. Às 9h03 da manhã, meu telefone explodiu. O estafeta tinha chegado. O que é isso?
A voz do meu pai ecoou pelo alto-falante quando finalmente respondi. Despejo. Abuso de confiança? Você perdeu a cabeça? Na verdade, eu encontrei. Você está despejando seus próprios pais. Por quê? Por causa de uma questão de assentos. Sofrimento com a discriminação sistemática contra meus filhos. Mais de 127 mil dólares roubados de seus fundos educacionais. Mais de 8 anos levando meu dinheiro enquanto minha família era tratada como cidadã de segunda classe. Vamos lutar contra isso. Com qual advogado, pai? David. Aquele que documentou tudo e entrou com os papéis pessoalmente. Silêncio. Então David não faria isso. David fez isso. Ele escolheu a justiça em vez de compactuar com o racismo. Racismo. Não somos racistas. Temos um genro negro. Marcos deu uma risada ao ouvir isso. A defesa clássica, murmurou ele. Você tem um genro negro cujo dinheiro você aceita, mas cujos filhos você não alimenta. Corrige. Isso é pior que racismo. É exploração racista. O reencontro da família. Teremos que encontrar um novo local. Sugiro a casa da Sarah. Ah, espera aí. Ela não tem uma porque também tem vivido às minhas custas. A ligação terminou com palavrões que não vou repetir, mas eu sabia que isso era apenas o começo. Verdadeiro confronto ocorreria quando eles percebessem a dimensão total do que haviam perdido. 3 dias depois, convocaram uma reunião de família. David me avisou que eles tentariam isso. Uma última tentativa de manipular a situação com a plateia. Local era neutro. A casa da tia Catherine. Público-alvo. Todos os membros da família que estejam a uma distância que permita o deslocamento de carro. Entrei com David ao meu lado. Marcos optou por ficar em casa com as crianças. A sala estava lotada. Meus pais sentaram-se na cabeceira da mesa como monarcas injustiçados. Sarah claramente havia chorado, e seu rímel estava borrado apesar das tentativas de retoque. Agora ela aparece, murmurou Sarah. Olivia, começou a tia Catherine, claramente designada como mediadora. Isto saiu do controle. Despejar seus pais por causa de uma briga familiar? Foi isso que te disseram? Uma discussão? Continuei de pé. Eles mencionaram a parte em que fizeram meus filhos comerem as sobras enquanto os filhos da Sarah recebiam comida fresca? A parte em que disseram que meus filhos mestiços precisam saber qual é o seu lugar. Ouviram-se exclamações de espanto por toda a sala. Aparentemente, esse detalhe havia sido omitido. Isso é um exagero, disse minha mãe rapidamente. É mesmo. David pegou o celular. Devo reproduzir a gravação? Gravando. Tio Pat inclinou-se para frente. Você gravou sua própria família? Documentei casos de discriminação contra crianças, meus sobrinhos, disse David com voz firme. Gostariam de ouvir? A tensão no ar era palpável. Meus pais trocaram olhares de pânico. Sarah empalideceu. Isso é ridículo, exclamou meu pai, furioso. Somos família. A família não rouba 127 mil dólares dos fundos destinados à educação dos filhos, interrompi. A família não recebe 672 mil dólares em apoio financeiro enquanto trata quem doa como inferior. 600, a voz da tia Catherine foi diminuindo. Devo detalhar tudo? Peguei meu celular. 8 anos de aluguel, plano de saúde, empréstimos nunca pagos, mensalidades da faculdade, contas médicas. Você se ofereceu, gritou Sarah. Pois bem, você fez meus bebês ficarem sentados num canto como cachorros esperando por restos de comida. A sala explodiu em alvoroço. Acalmem-se todos, ordenou a tia Catherine, mas David já estava conectando seu celular à Smart TV dela. Não, eles precisam ouvir isso, disse-lhe. A gravação começou. Silêncio tomou conta da sala quando a voz de Sarah preencheu o espaço. Seus filhos nasceram para ficar com o que sobra. Crianças mestiças não pertencem à mesa principal. Nunca pertenceram e nunca pertencerão. Em seguida, veio a voz da minha mãe. Eles precisam aprender humildade. O mundo não será gentil com eles. Então meu pai disse, a pureza da linhagem importa. Olivia, você escolheu diluir a nossa. A gravação continuou por 3 minutos excruciantes. Cada palavra horrível, cada crueldade gratuita transmitida para toda a família. A mão da tia Catherine cobriu a boca dela. Tio Pat se levantou e saiu. A prima Marie começou a chorar. Desligue isso, sussurrou minha mãe. Tem mais, disse David friamente. 3 meses de conversa. Gostaria de ouvir aquela em que você chamou Emma e Liam de erros infelizes? Ou quando Sarah disse que eles nunca seriam nada na vida por causa da genética corrompida deles?
Chega, meu pai gritou. Você tem razão, eu disse. Chega. Chega de meu dinheiro financiar seu racismo. Chega de meus filhos serem traumatizados pelos próprios avós. Chega de fingir que isso é aceitável só porque somos família. Linda, Robert, isso é verdade. A voz da tia Catherine era gélida. Vocês disseram aquelas coisas sobre as crianças? Foi tirado de contexto, começou minha mãe. Em que contexto isso é aceitável? Perguntou a prima Marie. São bebês, de 7 e 5 anos, e são crianças lindas e brilhantes, acrescentei, que merecem algo melhor do que avós que as consideram inferiores porque o pai delas é negro. Sarah tentou mais uma vez. Você está destruindo esta família. Não, disse tia Catherine com firmeza. Você destruiu tudo quando se esqueceu de que família significa amor, não laços de sangue. A sala se dividiu visivelmente, a maioria se movendo em direção a David e a mim, deixando meus pais e Sarah cada vez mais isolados. A realidade da situação os atingiu a todos de uma vez, ali mesmo, diante de todos. A prestação da casa vence em 2 semanas, disse minha mãe, desesperada. Vamos ficar sem teto. Você tem patrimônio. Venda. Reduza o tamanho da sua casa, sugere calmamente. Os filhos de Sarah terão que sair da escola particular, continuou ela, olhando ao redor da sala em busca de compaixão. A escola pública é ótima. Milhões de crianças frequentam essas escolas, observou David. Meu remédio para diabetes, o Medicare cobra a maior parte. Você precisará incluir o restante no seu orçamento. O telefone de Sarah tocou. Ela respondeu, com o rosto se desfazendo enquanto ouvia. A escola. Eles disseram que se a mensalidade do próximo semestre não for paga até segunda-feira, Tyler não poderá voltar depois das férias de Natal. São $18.000, ela sussurrou, olhando para mim. Você pagou isso no ano passado sem pestanejar. No ano passado, eu não sabia que você estava ensinando aos meus filhos que eles eram inferiores enquanto gastava meu dinheiro. Por favor, tentou meu pai, sua máscara autoritária finalmente cedendo. Disculpe. Não queríamos, você falou sério, interrompe-o. Você simplesmente não esperava as consequências. Tia Catherine se levantou. Acho que já ouvimos o suficiente. Robert, Linda, Sarah, vocês deveriam ter vergonha. Aqueles bebês nunca fizeram nada além de amar vocês. E Olivia, respondeu o tio Pat. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo para aquelas crianças, ligue para nós. Família de verdade se apoia mutuamente. O êxodo começou. Um a um, os membros da família foram embora, muitos parando para apertar meu ombro ou sussurrar palavras de apoio. Em pouco tempo, só restaram meus pais, Sarah, David e eu. Você conseguiu virar todo mundo contra nós, disse Sarah, amargamente. Não, foram suas próprias palavras que fizeram isso, respondeu David. Olivia simplesmente parou de te proteger das consequências. Minha mãe estava chorando agora. Lágrimas de verdade. O que devemos fazer? Deem um jeito, eu disse, levantando-me para sair. Do mesmo jeito que meus filhos aprenderam a ficar sentados quietinhos com os pratos vazios enquanto observavam os primos comerem. Só que vocês são adultos. Deveria ser mais fácil para vocês. Essa história está tocando muitos de vocês, e vejo seus comentários sobre experiências semelhantes. Se você acredita que as crianças nunca devem ser discriminadas por suas próprias famílias, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder a impactante conclusão. Vamos continuar com o que aconteceu em seguida. De volta à casa da tia Catherine. David colocou os documentos formais sobre a mesa. A reunião de família foi retomada, agora com um grupo menor e mais sério. Apenas meus pais, Sarah, David, eu e minha tia Catherine como testemunha. Como sucessora fiduciária do Margaret Smith Family Trust, leu David formalmente, Olivia Smith tem plena autoridade sobre todos os ativos e distribuições do fundo. Ele deslizou os papéis pela mesa. As mãos dos meus pais tremiam enquanto lia. A casa no número 4827 da Maple Avenue, atualmente avaliada em $750.000, pertence ao fundo fiduciário. Você tem 30 dias para desocupá-la. 30 dias. A voz do meu pai falhou. Aviso padrão, continuou David. As contas de investimento do fundo, totalizando $340.000, estão agora congeladas enquanto se aguarda a investigação de apropriação indébita. Os fundos educacionais para Tyler, Madison e Jacob Miller, anteriormente financiados pelo fundo, estão encerrados com efeito imediato. Sarah fez um som de engasgo. Esse é o futuro deles.
O futuro que você disse que meus filhos não mereciam, perguntei em voz baixa. David retirou outro documento. Este documento detalha o desvio de $127.000 dos fundos educacionais de Emma e Liam. Você pode restituir o valor em até 90 dias, ou prosseguiremos com as acusações criminais por peculato. Acusações criminais contra seus próprios pais, minha mãe exclamou, boquiaberta. Contra pessoas que roubaram de crianças, corrigiu David. O fato de serem pais só piora a situação, em vez de melhorá-la. A partir de hoje, acrescentei, todo o apoio financeiro está encerrado. Empréstimos pessoais nunca pagos igual o cifrão 73.000 a reforma da cozinha da Sarah. O barco do papai. As férias de cruzeiro da mamãe. Escola particular de Tyler igual o cifrão 72.000. O baile de Madison custa $15.000. O hockey de Jacob igual cifrão 12.000. Despesas médicas não cobertas pelo seguro igual o cifrão 34.000. Manutenção da casa de férias igual o cifrão 28.000. Apoio diverso. Presentes de aniversário, bônus de fim de ano, US cifrão 40.000, total, $790.000 ao longo de 8 anos. O número pairava no ar como um julgamento. Isso não inclui os $127.000 roubados dos fundos dos meus filhos, acrescentou David. Então, estamos falando de quase $1 milhão, concluí. $1 milhão que dei para pessoas que fizeram meu bebê ficar sentado num canto com pratos vazios porque o pai dele é negro. Quando você coloca dessa forma, meu pai começou. Como mais eu poderia dizer isso? Questionei. Você pegou meu dinheiro por 8 anos enquanto abusava psicologicamente dos meus filhos. Você os ensinou que valiam menos que seus primos por causa da raça deles. Você literalmente os alimentava com restos de comida. Tudo isso enquanto moravam em uma casa que eu paguei, dirigiam carros que eu segurei e mandavam seus netos para escolas que eu financiei. Tia Caterine assobiou baixinho. Isso não é apoio familiar. Isso é exploração. Eu poderia entrar com um processo para reaver o dinheiro, disse baixinho. David diz que tem um caso sólido. Mas não vou fazer isso, sob uma condição. Eles se inclinaram para a frente desesperadamente. Você nunca mais entrará em contato com meus filhos, a menos que eles, quando adultos, optem por fazê-lo. Vamos falar sobre o que você realmente jogou fora, eu disse, com a voz firme, mas carregada de dor. Marcos é engenheiro de software sênior na Microsoft. Ele ganha $300.000 por ano. Formou-se com a mais alta distinção acadêmica, summa cum laude, no MIT. Ele trabalha como voluntário no hospital infantil todos os sábados. Nós sabemos, começou minha mãe. Você acha mesmo? Porque você agiu como se os filhos dele estivessem contaminando sua linhagem. Emma está no programa para superdotados. Ela lê 3 séries acima do nível dela. Liam tem 5 anos e já sabe multiplicação. São crianças brilhantes e lindas que por acaso são birraciais. Mas tudo que você via era a cor da pele delas, o cabelo diferente, a genética infeliz. Sarah se remexeu desconfortavelmente. Nós nunca dissemos, eu tenho gravações, lembrou David a ela. Quer saber a ironia? Continuei. A família de Marcos me acolheu completamente. Seus pais nigerianos, que migraram para cá sem nada e construíram negócios de sucesso do zero, nunca me fizeram sentir inferior por eu ser branca. Eles nunca fizeram nossos filhos escolherem entre culturas. Mas você, com esse papo de linhagem pura, vivendo às custas do sucesso da esposa mestiça do seu genro, fez com que esses bebês se sentissem inúteis. Eles vão passar anos em terapia tentando desfazer o que você fez com eles em 3 meses. Marcos me pediu para dizer isso. Anos aprendendo que eles merecem comer à mesa de qualquer pessoa, que eles não nasceram para comer sobras. Tia Caterine se pronunciou. Meu marido era coreano. Nossos filhos são mestiços. Se alguém tivesse dito isso sobre eles, ela balançou a cabeça. Eu teria feito pior do que expulsá-los. A parte mais triste. Eu me levantei. Emma me perguntou se a vovó não a amava porque ela se parece com o papai. Como eu respondo isso? Como eu digo a uma criança de 7 anos que o amor da avó vinha condicionado à questão racial? A sala estava silenciosa. Não havia defesa, nenhuma justificativa que pudesse tornar isso certo. Eu estava de pé na cabeceira da mesa, com os documentos finais em mãos. Este é o término de todo o apoio financeiro, com efeito imediato. Minha assinatura foi registrada no papel com traços deliberados. Não se trata de vingança, eu disse, olhando cada um deles nos olhos. Trata-se de proteger meus filhos de pessoas que prejudicariam sua autoestima. Nós podemos mudar, implorou minha mãe. Nos dê outra chance. Você teve 8 anos de oportunidades.
Cada mês em que eu enviava dinheiro era uma oportunidade. Cada jantar em família em que você poderia ter tratado todos igualmente era uma oportunidade. David autenticou os documentos. Está tudo resolvido. O fundo fiduciário será reestruturado com Olivia como única administradora. Os fundos para a educação de Emma e Liam serão restaurados por meio de uma gestão de investimentos agressiva. E nós? Perguntou Sarah, desesperada. Onde vamos morar? Isso não é mais problema meu. Você pode tentar arrumar um emprego. Ouvi dizer que estão contratando no depósito da Amazon. Não precisa de experiência. Isso é cruel, disse meu pai. Cruel. Dei uma risada amarga. Cruel é fazer uma criança de 5 anos assistir outras crianças comerem enquanto seu estômago ronca. Cruel é dizer a uma menina de 7 anos que ela é inferior por causa da cor da sua pele. O que eu estou fazendo é justiça. Peguei um último documento. Este é um fundo universitário que estou criando para Emma e Liam. $1 milhão que eu teria gasto com vocês na próxima década será destinado à educação deles. Eles irão para qualquer universidade em que conseguirem entrar, Harvard, MIT, onde quer que sua genialidade os leve. E eles saberão que merecem estar lá. Não no canto, não esperando por migalhas, mas na cabeceira da mesa. Tia Catherine se levantou e aplaudiu. Já era hora de alguém desta família se manifestar em defesa desses bebês. Reúne meus papéis. Meu advogado cuidará de qualquer comunicação futura. Adeus. Após aquela reunião, tudo desmoronou rapidamente. Uma semana depois, o marido de Sarah, James, me ligou. Acabei de descobrir o que aconteceu. Tudo. Olivia, vou entrar com o pedido de divórcio. Não vou deixar meus filhos serem criados por alguém que pensa assim sobre outras crianças. 2 semanas depois, meus pais receberam o primeiro aviso de despejo. Eles tentaram contestar. Contrataram um advogado com suas economias, apenas para descobrir que David havia documentado tudo perfeitamente. A titularidade do fundo fiduciário era incontestável. Sarah teve que tirar Tyler da escola particular no meio do semestre. A humilhação de ter que explicar o motivo aos outros pais se espalhou pelo círculo social deles como fogo em palha seca. A academia de dança de Madison, onde Sarah se gabava de ser uma mecenas, de repente soube exatamente porque o pagamento havia sido interrompido. A vizinhança inteira sabe, disse-me minha prima Marie. Alguém vazou a gravação para o grupo do bairro no Facebook. Seus pais não podem nem ir ao supermercado sem que as pessoas fiquem cochichando. Meu pai tentou pedir ajuda aos seus antigos contatos comerciais, mas a notícia já havia se espalhado por lá também. Ninguém quer ser associado a racistas, disse-lhe um ex-parceiro sem rodeios, especialmente racistas que roubaram dos próprios netos. O reencontro familiar foi transferido para a casa do tio Pat. Meus pais e Sarah não foram convidados. Não queremos esse veneno perto de nossas crianças, explicava a tia Catherine a todos que perguntavam. 3 meses depois, minha mãe se candidatou a um emprego na Target. Ela tinha 60 anos. Não trabalhava há 15 anos e precisou indicar meu pai como sua única referência. Ela não conseguiu emprego. Sarah conseguiu ser contratada no armazém da Amazon. Ela aguentou 2 semanas antes que as exigências. Físicas a fizessem desister. Não fui criada para esse tipo de trabalho, reclamava ela para quem quisesse ouvir. Mas a verdadeira consequência foi a perda completa de seu status social. Eles passaram de respeitados membros mais velhos da família párias. Tudo porque não conseguiam enxergar além da cor da pele. Estabeleci novas regras, limites claros que protegeriam meus filhos no futuro. Sem contato por um período mínimo de 6 meses. Depois disso, somente se eles concluírem o aconselhamento sobre preconceito racial e fornecerem comprovante. Ela havia começado a escrever histórias sobre uma princesa corajosa de cabelos cacheados e pele morena que salvava reinos com sua inteligência. Ela se parece comigo, mamãe, explicou Emma. E ela nunca precisa esperar por nada. Ela se sente em casa em qualquer lugar que vá. Liam parou de ter pesadelos sobre estar com fome. Ele comeu sem olhar por cima do ombro, sem pedir permissão para repetir. Seu apetite voltou completamente. E com ele sua risada contagiante que estava ausente havia meses. A mãe do papai diz que eu sou perfeito. Ele me disse um dia depois de uma chamada de vídeo com os pais de Marcos. Exatamente perfeito do jeito que eu sou. Marcos os levou ao dia da família organizado pela sua empresa. Eles conheceram outras crianças mestiças e viram pessoas bem-sucedidas que se pareciam com eles. Você sabia que a chefe do papai é como nós? Perguntou Emma, animada. Ela também tem mãe branca e pai negro. Criamos novas tradições, jantares de domingo onde todos se sentavam à mesma mesa, comiam a mesma comida ao mesmo tempo. Sem cantos, sem mesas dobráveis, sem esperar a vez. As reuniões familiares se tornaram nosso ponto de encontro semanal.
onde ambos os filhos podiam compartilhar qualquer coisa que os incomodasse. Eles aprenderam que suas vozes importavam, que seus sentimentos eram válidos e que suas necessidades eram importantes. A terapia também ajudou. A doutora Martinez, ela própria birracial, ajudou-os a lidar com a rejeição de maneiras adequadas à idade. Eles estão aprendendo que as limitações dos outros não são um fardo que eles precisam carregar. Disse ela. Mais importante ainda, eles aprenderam sobre família escolhida. Tio David, tia Catherine, a família de Marcos, nossos amigos, todos mostrando eles que o amor não exige laços de sangue, e que laços de sangue não garantem o amor. A história se espalhou para além da nossa família, tornando-se algo maior do que eu jamais imaginei. David iniciou um trabalho voluntário para ajudar outras famílias que enfrentam discriminação semelhante. Você ficaria chocado com a frequência com que isso acontece, ele me disse. Avós com preferências, heranças com condições raciais, fundos fiduciários familiares que misteriosamente pulam certos netos. Um grupo local de pais me convidou para falar sobre como estabelecer limites com familiares tóxicos. A sala estava lotada. Como escolher entre seus filhos e seus pais? Perguntou uma mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não escolhe, respondi. No momento em que machucam seus filhos, eles fazem a escolha por você. Você apenas impõe isso. A gravação feita por David acabou sendo usada em uma aula de ética em direito sobre direito de família e discriminação. O professor Williams entrou em contato comigo. Seu caso ilustra perfeitamente como o abuso financeiro muitas vezes acompanha a discriminação racial dentro das famílias. A empresa de Marcos criou um grupo de apoio para funcionários que enfrentam racismo familiar. Ele se tornou uma espécie de conselheiro informal para outras famílias multirraciais que enfrentavam situações semelhantes. Até mesmo a escola dos nossos filhos implementou novas políticas sobre eventos familiares inclusivos depois de ouvir nossa história. Nenhuma criança deve se sentir inferior em lugar nenhum, especialmente em reuniões familiares, disse a diretora. Os efeitos em cadeia continuaram. Outras 3 famílias do nosso círculo social cortaram relações com parentes racistas depois de nos verem fazer o mesmo. Vocês nos mostraram que era possível, disse-me um primo. Não precisávamos aceitar isso em nome da harmonia familiar. A tia Catherine criou um fundo universitário para netos multirraciais cujas famílias os rejeitaram. Se os parentes de sangue não os apoiarem, a família escolhida o fará, declarou ela. Mas talvez o impacto mais poderoso tenha sido a mensagem transmitida, que nenhuma quantia de dinheiro, nenhum laço familiar, nenhuma tradição valia mais do que a dignidade e a autoestima de uma criança. Que às vezes proteger os filhos significa se afastar daqueles que deveriam amá-los mais. Um ano após o incidente, chegou uma carta, a letra da minha mãe, trêmula, mas familiar, endereçada apenas a mim, não a Marcos, nem as crianças. David trouxe o filme, depois de tê-lo assistido previamente, como havíamos combinado. É diferente, disse ele, com cautela. A carta tinha 3 páginas com letras pequenas e apertadas. Ela admitiu a discriminação, finalmente usando a palavra racismo em vez de ficar dando voltas no assunto. Ela reconheceu a dor que causaram. O dano à autoestima de Emma e Liam eu os vejo em todos os lugares, escreveu ela. Em cada criança mestiça na loja, em cada família birracial no parque, vejo que descartamos por uma crença repugnante que não faz sentido agora. Ela descreveu a vida atual deles, o apartamento pequeno, os cupons de alimentação, a solidão, mas, mais do que isso, descreveu o ajuste de contas interno. Seu pai ainda não admite, e Sarah continua ressentida. Mas eu sei que destruímos nossa família por causa do ódio que disfarçamos de tradição. Ela havia se matriculado em um curso online sobre preconceito racial e anexou o certificado. Ela trabalhava como voluntária em um centro comunitário que atendia principalmente famílias imigrantes. Estou aprendendo, escreveu ela. Tarde demais, mas estou aprendendo. O último parágrafo foi o mais sincero. Não espero perdão. Não mereço vê-los, mas, por favor, diga a Emma e Liam que a vovó estava errada. Eles nunca foram menos do que merecemos. Eles sempre foram mais do que nós merecíamos. O que você quer fazer? Perguntou David. Passei dias olhando para a carta. Marcos leu. Não disse nada e deixou a decisão para mim. As crianças não sabiam que isso existia. Finalmente, respondi com uma única linha. Contarei a eles quando forem mais velhos. Se você realmente mudou, entenderá por que não agora. Ela nunca mais escreveu, mas David confirmou que ela continuou o trabalho voluntário. Às vezes, responsabilidade se parece com isso. Fazer o trabalho sem esperar recompensa. Passaram-se 2 anos até o próximo contato. Dessa vez, a mensagem veio por meio de David, com um pedido diferente. Mamãe está doente, disse ele simplesmente. Câncer, estágio 3. No início, não senti nada, depois uma mistura complexa de emoções que não conseguia nomear. Ela não está pedindo para ver você ou as crianças, continuou ele.
Mas ela queria que você soubesse, e ela tem algo para Emma e Liam. Nos encontramos no escritório de David. Minha mãe envelheceu 10 anos em 2 anos. A quimioterapia lhe roubou o cabelo. A pobreza lhe roubou o orgulho. Mas algo em seus olhos havia mudado. A dureza havia desaparecido. Ela empurrou um envelope pela mesa. Não é dinheiro, disse ela rapidamente. Sei que isso seria ofensivo. Dentro da caixa havia 2 cartas, uma endereçada a cada criança, e um pendrive. As cartas são para quando eles tiverem 18 anos, explicou ela. O pendrive tem vídeos, eu lendo todos os livros que eu lia para eles quando eram bebês, antes de eu enlouquecer de ódio. Sua voz embargou. Eu queria que eles tivessem algo bom para se lembrarem, caso eles escolham se lembrar de alguma coisa. Por quê? Perguntei. Porque estou morrendo com o peso do que fiz, e eles não deveriam carregar nada disso. Nem 1 grama. Ela se levantou para sair, mas depois se virou. Diga a eles que a avó os amava. Ela só se esqueceu de como fazer isso direito. Marcos e eu discutimos isso detalhadamente com o Dr. Martinez. Decidimos guardar o material para quando as crianças fossem mais velhas, capazes de processar emoções complexas sobre pessoas imperfeitas que causam danos apesar do amor. Mãe, perguntou Emma um dia, sem que ninguém tivesse lhe perguntado nada, você acha que as pessoas podem se tornar boas depois de terem sido más? Acho que as pessoas podem aprender e mudar, respondi com cautela. Mas as pessoas que elas magoaram não lhes devem perdão. Faz sentido, disse ela, voltando a ler seu livro. Já se passaram 5 anos desde aquele jantar horrível. Emma tem agora 12 anos, confiante e brilhante. Aceita em todos os programas avançados para os quais se candidata. Liam tem 10 anos. Engraçado e gentil, o tipo de criança que garante que ninguém fique sozinho na hora do almoço. Eles já conhecem a história. Em partes adequadas à idade. Eles sabem por que não vemos esses avós. Porque o tio David é tão protetor. Porque os pais do papai são nossa única presença regular de avós. Fico feliz que você nos tenha protegido, Emma me disse recentemente. Algumas crianças na escola têm que fingir que estão bem com piadas racistas da família. Ainda bem que nós não precisamos. $1 milhão que eu teria gasto para perpetuar o racismo da minha família cresceu em contas de investimento para meus filhos. Eles se formarão sem dívidas, poderão perseguir qualquer sonho que escolherem, sem nunca se perguntarem se merecem seu lugar em qualquer mesa. Minha mãe faleceu no ano passado. David cuidou dos preparativos do funeral. Eu não compareci, mas enviei flores com um cartão simples. Que você encontre a paz que não conseguiu me dar. Sarah continua enviando mensagens raivosas por diversas plataformas, ainda me culpando por sua situação. Eu não os leio mais. Meu pai agora mora em um lar de idosos. Sua aposentadoria mal cobre os custos. Ele nunca reconheceu o que eles fizeram. Mas eis o que importa. Meus filhos sabem o seu valor. Eles entendem que o amor não exige aceitar a discriminação. Essa família não dá permissão para abusos. Que sua bela herança mista é uma dádiva, não fardo. Eles comem na mesa principal em todos os lugares que vão, literal e metaforicamente. Eles ocupam espaço. Eles usam suas vozes. Eles esperam respeito e o retribuem. Mamãe, perguntou Liam recentemente, por que eles achavam que éramos menos especiais por causa da nossa aparência? Porque, querida, algumas pessoas têm tanto medo da diferença que não conseguem enxergar a beleza. Mas isso é problema delas, não nosso. E essa é a verdade pela qual vivemos agora. Obrigada por acompanhar a história de Olivia até o final. Se você se identificou com isso, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não há problema em proteger seus filhos de dinâmicas familiares tóxicas. O que você teria feito na situação de Olivia? Você teria desistido antes ou tentado resolver a situação? Eu leio todos os comentários e adoraria saber a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e clique no ícone do sino. Seu apoio ajuda essas histórias importantes a chegarem a quem mais precisa delas.